Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal maravilhoso aqui. Eu sou Rosito Disco, eu falo sobre espiritualidade, autoconhecimento, despertar espiritual. E hoje, nesse vídeo curto que eu vou fazer aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência com esse salmo que literalmente salvou a minha vida. Vou contar um pouquinho da história e como que aconteceu, vai ser bem curto esse vídeo aqui de hoje. Eu sou ex-esposa de pastor, quem não me conhece. Fiquei casada durante um ano num relacionamento, onde eu tive relacionamento por 4 anos com esta pessoa, né? Com o meu despertar espiritual, começando a buscar um vazio existencial dentro de mim, tinha coisas materiais, mas faltava algo dentro e eu buscava era Deus. E quando a gente está nessa fase, que é uma das fases do despertar espiritual, se você não viu um vídeo meu que antes desse aqui tem um vídeo sobre os sinais, os sintomas e as fases do despertar espiritual, eu comecei a buscar. Eu estava na segunda fase do buscador. E muitas pessoas nessa fase, assim como eu, aconteceu de buscar nas religiões. O problema das religiões é que as religiões te limitam. Ela tem dogmas, doutrinas, usa a manipulação, usa o medo para te deixar ali, né, junto com eles. E aí nessa fase de buscadora, eu entrei nesse relacionamento e fiquei casada durante um ano com esta pessoa, né? Nesse relacionamento, o tempo todo a minha intuição, Deus já falava comigo desde sempre, agora que eu tenho esse entendimento, mas eu não tinha, de que ali não era o meu lugar. Mas eu tive que passar por essa situação para ser a pessoa que eu sou hoje, né? Que eu estou hoje na minha evolução, no meu despertar espiritual, a minha liberdade. Hoje eu não tenho religião, eu sou universalista. Eu acredito e vejo e sinto Deus em todas as coisas. Sinto Deus nas árvores, na natureza principalmente. Os sinais de Deus estão por todos os lugares. Vejo Deus em todas as pessoas. O que a religião acredita que nenhum Deus que existe está lá no céu, está longe. Ensina também que a gente já nasce pecadora. Ensina que Deus é punidor, que Deus vai te punir, vai te castigar, né? Se você fizer algo de errado. E foi exatamente isso que eu vivi nesta religião. A gente assumiu uma igreja numa doutrina muito fechada, onde eu tinha regras, dogmas, eu não podia usar tal roupa, eu cheguei tatuada, eu cheguei de cabelo curto, eu fui criticada, julgada, e eu comecei a passar mal desde praticamente o primeiro dia que eu cheguei naquele lugar, e eu não tinha discernimento. Foi quando eu comecei a sofrer muito, muito emocionalmente, eu estava muito, muito abalada, e eu tentava conversar com a pessoa como eu estava me sentindo, mas era um relacionamento que não tinha diálogo, onde as pessoas, quando você se cerca de pessoas religiosas que têm aqueles dogmas, doutrinas, elas vão tentar te convencer que você está viajando, você está louca, você não está bem, você precisa procurar um médico, não é assim, Deus vai te castigar, vai te punir. Eu recebi até sentença de morte dentro da igreja se eu não cumprisse, se eu não fizesse aquilo, enfim. E dentro desse desespero, vou resumir aqui para vocês, dentro desse desespero que eu estava, porque a minha alma estava completamente doente, eu estava adoecendo já o meu corpo também, né? Nessas obrigações de que a religião, que o homem cria, né? As doutrinas, os dogmas nestas religiões e usa muito o medo e a manipulação para te prender ali, né? Literalmente. Quando eu não via mais saída para a minha situação, que eu queria ir embora dali, eu pedia até para morrer, para vocês terem uma ideia de qual era o desespero. E assim como eu tô contando essa história hoje, eu quero que você, de repente, que você esteja na mesma situação que eu, acredite, porque se eu estou aqui hoje, existe uma saída, tá?
após um ano existiu saída para mim e eu tenho certeza e existe saída para você. Você precisa crer, você precisa ter fé de todo o seu coração. Que Deus não é punidor, que Deus não vai te castigar. Não deixem usarem o medo para te manipularem e te prenderem em doutrinas que vai cada dia mais deixar você mais longe de conhecer verdadeiramente quem é Deus. A religião quer colocar Deus numa caixinha, aqui ó, colocar aqui ó, e quer que você acredite que Deus é isso aqui. Mas Deus não é isso aqui. Deus é muito mais do que isso aqui. E a religião te limita dentro, né, disso aqui, para que você acredite que isso aqui é Deus. E acredite, Deus não é isso. Deus é liberdade. Deus é paz no seu coração. Então, se você está passando por alguma angústia aí, tenha certeza de que não é de Deus essa situação que você está vivendo. Pode ser esse ambiente que você está, pode ser esse relacionamento que você está. E eu sinto um chamado muito grande para falar com mulheres que estão em relacionamentos tóxicos. Porque muitas vezes a gente fica com medo de sair achando que aquilo era de Deus, no entanto que eu achava, né, por ser uma pessoa da igreja, por ter me casado com um pastor, era a vontade de Deus, e muitas coisas que eu já não concordava, que eu não via, que não ressoava comigo, eu falava, não, Deus vai fazer eu me encaixar nisso daqui, eu tentei me encaixar, sabe? Deus vai fazer com que eu realmente aceite e ame essa pessoa, essas situações, como elas são, né? Se é a vontade de Deus, eu vou me adaptar. E eu quase morri em relação por essa situação. Então eu vi que Deus não existia ali, né? Tava muito longe de ser o verdadeiro Deus que eu conheço hoje, que eu tenho um relacionamento hoje assim maravilhoso com Ele. Deus sem religião. Hoje eu sou universalista, espiritualista e é isso. E esse salmo em uma noite, inclusive, desesperadora, que eu não encontrava saída. Eu achava que eu fosse até apanhar naquela noite, inclusive, eu deitei na minha cama e eu comecei a falar esse salmo dia e noite. Eu acordava, eu cochilava, né? E eu acordava no sobressalto, com medo, e eu mentalmente, quando não podia falar, mentalmente eu ia recitando esse salmo. E eu recitei esse salmo por tempo, até que Deus me deu a saída e me deu a solução. E eu consegui sair dessa situação. Consegui salvar a minha vida, porque eu não sei, né, o que teria acontecido. Eu também não tirei a minha vida, porque essa era uma até das vontades, e aconteceu com uma ex-esposa de pastor lá, da mesma cidade que a gente morava. Ela tirou a própria vida, ela não conseguia ver saída para a situação dela. Então essa religião, ela mata, ela adoece e mata a gente. Então, se você tá com algum problema e você não vê saída, pegue do fundo do seu coração toda a fé, porque Deus é uma energia e Ele está aí dentro de você. O reino de Deus não está lá, não procure o reino de Deus nem aqui nem ali, porque o reino de Deus está dentro de você. E é essa fé que você precisa acreditar. E aí eu falava esse Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Preparas para mim um banquete diante dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Mesmo que eu andar por um vale de trevas da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E eu estava literalmente andando pelo vale da morte. Era isso que eu vivia todos os dias da minha vida, rodeada e cercada de pessoas religiosas, mas que estavam me matando. Então, esse vídeo é rápido, de todo o meu coração, para você não questionar. Será que isso que eu estou vivendo é realmente de Deus? Quando é de Deus, Ele vai te trazer paz. Quando é de Deus, você não vai precisar se encaixar. A vontade de Deus para você vai sentir literalmente dentro do seu coração.
Se você estiver aberto com seu coração puro e você tiver um canal diretamente com Ele, você vai receber. Todas as respostas que você precisa já estão dentro de você. Só que muitas vezes a gente não consegue ouvir, a gente fica confuso, porque a gente dá mais ouvido para as pessoas do lado de fora do que para essa voz interna, que é essa sabedoria divina que existe dentro de você. Mas para acessar essa sabedoria divina, você precisa passar por camadas. E uma dessas camadas que você pode começar é recitando esse salmo. Então esse salmo, literalmente, não literalmente, ele realmente salvou a minha vida. E Deus me honrou, hoje eu tenho um verdadeiro relacionamento com Deus, o que eu jamais tive em toda essa trajetória dentro das igrejas. Eu pulei de igreja em igreja e eu posso te falar que isso atrasou em de 10 a 15 anos o meu verdadeiro relacionamento com Deus. Então, se você buscar encontrar se você tiver sede de verdade no seu coração de ter um relacionamento com Deus sem religião, você não precisa de intermediários para você ter um verdadeiro relacionamento com Ele. E aí você vai ficar menos confuso até na hora de tomar decisões, porque a religião foi uma outra fase da minha vida que eu também vou gravar um outro vídeo, como tomar as decisões, e chegou uma época da minha vida e eu falava assim, por que eu era tão decidida antes e agora eu me sinto uma pessoa tão confusa? Eu preciso toda hora que alguém venha me falar o que é certo, o que é errado, o que é a vontade de Deus para mim, por causa da religiosidade. Porque a religiosidade, ela faz você acreditar, não faz você acreditar em você que você pode, que você tem o poder de decidir sobre a sua vida e que você tem um Deus dentro de você. Você tem a centelha divina dentro de você, você é parte de Deus. Deus faz parte de você, Deus não está fora, Deus não está lá no céu, Deus não está separado de você. Deus está dentro de você. E aí você precisa pedir discernimento e sabedoria, pedir o caminho certo para Ele. Então, é sobre isso que eu queria fazer esse vídeo, para falar sobre o Salmo 23, né? Eu não sou religiosa, não leio mais a Bíblia, mas eu entendo a palavra de Deus de uma maneira diferente de outras pessoas e eu aceitei isso e hoje eu sei exatamente cada vez que Deus fala comigo no meu coração. Mas esse salmo eu preciso ressaltar ele aqui porque ele literalmente salvou a minha vida e aí pode também salvar a sua, tá bom? É esse o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.